Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco aqui, trazer para a nossa reflexão algo que tem sido motivo de debate, de confusão na mente de muitos cristãos ultimamente, que é a relação do dízimo, a doutrina sobre o dízimo. E é comum nós encontrarmos diversos debates a respeito dessa questão do dízimo. E alguns defendendo que o dízimo não é uma doutrina cristã, outros defendendo que sim, que o dízimo é uma doutrina cristã, outros defendendo a obrigatoriedade do dízimo, outros dizendo que não é obrigatório a entrega do dízimo. E o que nós percebemos é que muitas das vezes isso tem sido um gerador de confusão na mente de muitos cristãos. Eu quero trazer para a reflexão um pouquinho a respeito dessa questão do dízimo nesse áudio aqui hoje, mas futuramente eu vou trazer aqui um estudo mais detalhado a respeito da doutrina sobre o dízimo. Primeira coisa que nós precisamos pensar é se essa doutrina sobre dízimo é uma doutrina bíblica. E sim, essa é uma doutrina bíblica. Hoje eu tive conversando ou trocando uma ideia sobre essa questão de dízimo numa rede, no próprio YouTube, num outro canal, e um amigo, um irmão em Cristo, e além de irmão em Cristo é um amigo, me disse que esses debates não vale a pena, não deveríamos estar debatendo sobre essa questão de dízimo, porque isso não leva a lugar algum, não deveríamos debater sobre outras questões também. Mas o que nós devemos pensar com relação a isso? De fato, a questão do dízimo não deveria nem ser motivo de debate para o cristão, uma vez que a ideia do dízimo já era uma ideia comum a todas as pessoas, tanto no Antigo Testamento, né, do povo judeu, como também as outras nações tinham também o costume do dízimo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente não tem ali algo detalhando a respeito da ideia do dízimo, e por causa disso algumas pessoas acabam trazendo ou gerando um debate a respeito do dízimo. Mas por longo tempo, sequer a questão do dízimo foi debatida no seio da igreja. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e as cartas apostólicas, não houve nenhum debate a respeito do dízimo, a não ser poucas observações a respeito da oferta voluntária e uma citação também a respeito do dízimo na carta aos Hebreus. O que está por trás de muitas dessas controvérsias ou desse debate a respeito do dízimo? A meu ver, o que está por trás disso, ou a fonte desse debate a respeito do dízimo, é exatamente a avareza. Você tem, por um lado extremo, lideranças corruptas, avarentas, que utilizam da doutrina do dízimo para explorar a fé dos cristãos e se enriquecer à custa do dízimo. Por outro lado, nós vemos as pessoas observando essa ganância por parte dessas lideranças corruptas. Alguns acabam indo para o extremo, ao ponto de negar a existência de tal doutrina na vida da Igreja de Cristo como algo necessário para a Igreja.
E então você tem um extremo, você tem alguém que chega ao ponto de dizer que, se como me foi dito, né, hoje, uma igreja que recebe o dízimo, ela está desobedecendo a Deus. Quando eu pedi, então, para que a pessoa que fez tal afirmação me desse um texto bíblico que pudesse justificar tal afirmação, é claro que ele não teve um texto bíblico para isso e nem vai ter. Mas então a gente percebe esse extremo. Um lado, o extremo de uma liderança corrupta, que explora a fé utilizando a doutrina do dízimo para isso. O outro lado, o outro extremo que chega ao ponto de negar a doutrina do dízimo e até a sua importância para a vida da igreja, e colocando até mesmo a igreja que recebe o dízimo como desobediente a Deus. Mas o que nós precisamos saber e refletir a respeito dessa questão, e aí entra uma outra necessidade do debate. Por quê? Porque pessoas sinceras estão no meio desse fogo cruzado, sem conhecimento muitas vezes a respeito do assunto e a respeito do que a Bíblia diz a respeito, ficam confusas, acabam gerando confusão na mente de muitos cristãos sinceros. Então o debate acaba sendo necessário para trazer uma elucidação a respeito do assunto e ajudar a esses irmãos que estão em dúvida com relação a essa questão. Então a primeira coisa que nós temos que afirmar que sim, o dízimo é uma doutrina bíblica. Se é uma doutrina bíblica, então é uma doutrina que merece nossa atenção, né? E é uma doutrina que merece ser também estudada e compreendida. Outra coisa que nós precisamos observar é que essa afirmação que a igreja não deve receber dízimo, ela não tem um respaldo bíblico para isso, ou seja, ela não tem uma base sólida no Novo Testamento que afirma que a igreja não deve receber dízimo. Outra afirmação, que o dízimo é da lei e não da graça, é uma afirmação equivocada a respeito também da questão do dízimo. O dízimo, na verdade, ele existe antes até do dízimo se tornar parte da lei de Moisés. Alguns chegam a aconselhar que não se deve entregar o dízimo para pastores, ou seja, pega o seu dinheiro, pega o seu dízimo, ajuda o necessitado, não entrega o dízimo para pastores. Bom, essa também é uma afirmação que também não tem uma base bíblica, né, com relação a essa questão. E aí entra uma outra questão. E os pastores corruptos? Alguns chegam a dizer o seguinte: eu não entrego o dízimo mais na minha igreja por causa da corrupção da liderança. A minha igreja está com a liderança corrompida, então não entrego o dízimo mais para a minha igreja. É certo tal atitude? É certo alguém deixar de entregar o dízimo na sua igreja, onde ele congrega, por causa da corrupção da liderança? Para responder essa pergunta, nós precisamos pensar aqui. É certo, primeiro, uma outra pergunta, é certo entregar o dízimo para uma liderança corrupta? Não. Se você tem consciência de que aquela liderança vai receber o dízimo para utilizar o dízimo de maneira errada, você não deve entregar esse dízimo para essa liderança. Isso é fato. Mas você permanecer numa igreja
sem entregar o dízimo na igreja que você congrega, porque você entende que a sua liderança está corrompida, está certo? Também não. Qual deveria ser e deve ser a postura de alguém que congrega em um local onde a liderança está corrompida? Deixar aquela comunidade, procurar uma outra comunidade onde a liderança faça uma aplicação correta, o uso correto do dízimo, tenha uma prestação de contas, que você possa ter essa confirmação, mas deixar de contribuir aonde você está congregando porque a sua liderança é corrompida, não justifica você estar congregando nesse lugar. Feito essas observações, que eu acho interessante nós fazemos essa reflexão a respeito desse assunto, eu gostaria de dizer para você que está ouvindo esse áudio que nós precisamos entender que o dízimo, por trás do dízimo, você tem princípios, e princípios que estão relacionados com o dízimo e que são importantes na vida de todo aquele que tem um relacionamento com Deus, o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus Ajudador, o Deus Gracioso. Se nós temos uma consciência desse Deus e nos relacionamos com esse Deus, nós precisamos entender que por trás do dízimo, da doutrina do dízimo, nós temos um princípio da autoridade. O princípio da autoridade é aquele princípio onde nós entregamos o dízimo para aquele que tem uma autoridade sobre nós. No caso de Israel, Israel entregava o dízimo a Deus, uma vez que Deus é aquele que é o dono de todas as coisas, é o provedor de todas as coisas, é o que guarda Israel. Israel, então, ali, de forma como que um vassalo do rei, que é o próprio Deus, ele então entregava o dízimo nesse relacionamento de autoridade, de submissão à autoridade. No Novo Testamento, o dízimo ele não apresenta mais como como um imposto que deveria ser entregue. Mas o princípio da autoridade continua no Novo Testamento. Nós cristãos somos identificados como servos de Deus. Se nós somos servos de Deus, a quem pertence tudo o que temos e que tem e que existe é o Deus que criou todas as coisas. Qual é a nossa posição no meio disso? Nós somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos. Então nada é nosso propriamente dito, mas tudo pertence a Deus. E Deus confere a nós a liberdade para trabalharmos a mordomia cristã. Tem por trás do dízimo o princípio da provisão. O que seria o princípio da provisão? O princípio da provisão é o entendimento de que quem prover o nosso sustento é o próprio Deus. Nós trabalhamos, nós fazemos aquilo que é necessário para adquirirmos o nosso sustento, mas não podemos esquecer que o provedor é Deus. É Deus que provê todas as coisas para nós. É Ele quem nos dá a chuva.
É Ele que nos dá saúde para o trabalho. É Ele quem abre as portas para que possamos conseguir as nossas conquistas. Então, o princípio da provisão está por trás também do dízimo, o reconhecimento. Então, o dízimo é um reconhecimento do Deus provedor. Quando Paulo trata da questão da oferta, ali na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai falar o seguinte: aquele que dá a sementeira, que dá a semente ao que semeia, né? É aquele que multiplica também a sementeira. Então, é ele que provê todas as coisas, inclusive a nossa prosperidade. Claro que o dízimo não pode ser utilizado como barganha ou como meio para obrigar a Deus a responder aos nossos anseios. Não. A relação do dízimo tem o reconhecimento do Deus que provê todas as coisas e tem um outro princípio, que é o princípio da gratidão. Quando Deus prover para nós todas as coisas, nós devemos ser gratos a Deus. E a oferta e o dízimo é também uma expressão de gratidão a Deus, de reconhecimento e de gratidão a Deus por aquilo que Ele nos concede. O dízimo tem por trás do dízimo também o princípio da fé. Por que o princípio da fé? Porque quando nós entregamos ou doamos parte daquilo que nós temos, nós devemos estar exercitando a fé numa certeza de que aquele que é o nosso provedor, ele não nos deixará faltar aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, entra também o princípio da fé no exercício também da doutrina do dízimo. Então, posteriormente, eu quero tratar com mais detalhe essas questões relacionadas à doutrina do dízimo. Mas, a princípio, eu queria trazer aqui essas reflexões para que alguém já possa aí já começar a pensar um pouco diferente com relação a essa questão do dízimo. O dízimo, ele não pode ser utilizado para enriquecimento de uma liderança, ele não pode ser utilizado, a doutrina do dízimo não pode ser utilizado para coagir, não seria bem essa a palavra que eu queria usar aqui, não pode ser usada a doutrina do dízimo para manipular as pessoas, coagindo a doar alguma coisa. Isso é uma forma errada de utilizar a doutrina do dízimo. A doutrina do dízimo não pode ser usada para levar as pessoas a negociar com Deus, a barganhar com Deus, porque essa também não é a forma correta de utilizar-se da doutrina sobre o dízimo. Então, feito essas observações, até a próximo vídeo, estaremos falando mais detalhadamente sobre a questão do dízimo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.